O Núcleo de História Oral Gabi Becker, do Museu Judaico de São Paulo, tem o prazer de entrevistar Isaac Dahan para o projeto Comunidades Judaicas do Brasil. Entrevistadora Débora Barmak, gerente de projetos Linda Blay, São Paulo, 25 de agosto de 2023. Seu Isaac, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra entrevistá-lo aqui no Museu Judaico. E para começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse em que cidade e estado nasceu, e depois a gente parte para a sua origem familiar. A honra é toda minha, né? É recíproca de estar aqui no Museu Judaico de São Paulo. Eu sou nascido no interior do Pará, no interior do estado do Pará, numa cidade chamada Alenquer, né? Uma cidade pequena. Nasci em 1948. Né? Tem muito a ver com a história da imigração dos judeus marroquinos para o norte do Brasil. Né? E meu pai foi em 1910, ele veio do Marrocos e foi... Mas eu só nasci em 48. O seu pai foi para Alenquer por Exato. Alguma razão especial? Sim. Essa imigração inicial, a história da imigração dos judeus marroquinos para o Brasil, ela começa documentada em 1810. Teve muito a ver com a abertura dos portos vamos a Portugal. Dom João VI, ele tinha o período da guerra com Napoleão e tudo, ele quis transferir o reino para o Brasil. O reino de Portugal pediu a proteção dos ingleses, só que em Portugal ainda existia a Inquisição, ainda existia uma série de coisas. E a Inglaterra aqueceu em protegê-lo com a armada dela, transferiu o reino de Portugal para o Brasil, mas impôs condições. Uma delas era a abertura dos portos, né, para as nações amigas. A outra, acabar com a Inquisição. Quer dizer, era uma série de coisas que ele aceitou. E isso foi em 1808, essa abertura. Perdoem, em termos de história, talvez as datas não sejam... Não, é isso mesmo. Conquanto que 1810 é quando está documentado, no livro do professor Samuel Benchimol, Zichrono Libraha, Eretz Amazônia, os judeus na Amazônia, documentado fontes judaicas no Pará, que é onde aportavam os navios que vinham da Europa, né, atravessando o Atlântico em direção à Amazônia. A porta de entrada era Belém. Então, desde aí. Né, e essa imigração, ela teve muito caráter familiar no início. As pessoas vinham em busca de uma terra sem malhas, digamos. Fugiam de quê? Marrocos nunca foi um país de sérias perseguições aos judeus. Eu acho que, pelo contrário, muitos dos reis de Marrocos tinham uma confiança grande, eles chamavam os súditos do rei, os judeus tinham confiança porque eram leais. Né? Mas é evidente que, de vez em quando, tinha um probleminha aqui, outro ali, mais pontuais, diferente de outros países árabes. Né? E começaram a chegar. E da Amazônia eles chamavam, eram cartas. Imaginam, naquela época, cartas que demoravam alguns meses para chegar do outro lado chamavam familiares. Começaram a vir para o Brasil. Falando especificamente do caso do meu pai, que era de Rabat, né? Ele com 18 anos ele chegou no Brasil. Ele veio, né? E um tio dele, que já estava no interior, que tinha mandado chamar. Mas vem que aqui tem castanhais, e tem terra, e tem isso, e tem produtos regionais, extrativismo regional para trabalhar. E ele veio, né? E foi para o interior, para Alenquer, né? E trabalhou aí. Então, essa primeira imigração, toda ela, foi basicamente isso. Era o pessoal contando as histórias, aí vinham novas pessoas, traziam livros de reza. Isso eu me lembro bem, que o pessoal ficava esperando o fulano vai vir e tal. Ia trazer vários livros
de Rosh Hashanah, de Kippur, que o pessoal ficava esperando. E a sua mãe, seu Aí, Isaac? aí só completando, a imigração maior, essa já foi depois da criação do Estado de Israel. Né? Que aí já foi não mais tanto para a Amazônia, já foi para Israel, para a França, né? Para o Canadá, para a Venezuela. Bom, isso E muito mais tarde, já com 1948, 48. século XX. O boom da borracha trouxe mais judeus ainda. Porque muitos pensam que os judeus vieram por causa da borracha. Não. Aqueles de 1810, século XIX, não tinha boom da borracha. Isso já foi lá em 1880, se não me engano, por aí. Aí sim, aumentou essa imigração. E era mais dinheiro, era mais casas aviadoras que eles chamavam, que o pessoal trazia dos interiores a castanha, a balata, a babaçu, os produtos regionais, e eles trocavam, compravam aquilo, e o pessoal, com o dinheiro disso, enchiam novamente os barcos com produtos. E vendiam localmente ou também exportavam para a Europa? Esses barcos eram chamados regatões, eles se embrenhavam nas selvas, nos igarapés. O igarapé na Amazônia é igual um rio grande, né? O igarapé tem um tamanho, né? A gente chama igarapé lá, porque se você for falar no rio Amazonas e afluentes grandes, e eles entravam em todos esses igarapés e trocavam mercadorias, era querosene, lamparinas, era pólvora, tudo isso trocavam por produtos regionais. Né? Que o caboclo do Amazonas, da Amazônia como um todo, começou no Pará, depois que chegou no Amazonas. Ele pegava e precisava daquela pólvora, daquela lamparina, daquele querosene, eles faziam essa troca. E assim ia. Você perguntou da minha mãe, né? A sua mãe. O seu pai veio de Rabat, então, com 18 anos de idade. E a sua mãe? Não, a mamãe já é de origem de Tetuan, é outra parte do Marrocos, Marrocos espanhol. Rabat é a parte do Marrocos francês. Tanto que o fluente deles, além do árabe, era o francês. E muitos saíram também da Espanha e foram para Marrocos, aí se tornou o que chamam Marrocos espanhol. Cidades costeiras, em frente ao Estreito de Gibraltar. Né? Principalmente Tanger e Tetuan, mas tem outras. A família da minha mãe veio para o Brasil. A minha mãe já nasceu no Brasil, mas filha de 2 de Tetuan. Genuíno de Tetuan. Né? Se falava espanhol ali, que era, né? Era fluente, né? Porque tinha muita gente de Tanger e Tetuan, principalmente Tanger, que era maior. Né? E os pais dela também foram para o interior do Amazonas? Não, ficaram em Belém. Ficaram em Belém. Ficaram em Belém. Foi onde ela nasceu, ela ficou lá. O irmão mais velho dela... O irmão mais velho dela, a chamado, olha, lá vem o chamado de novo, a chamado do meu pai, que já estava em Alenquer, o irmão mais velho dela foi para Alenquer e acabou se fixando lá. Tem até filho dele lá em Alenquer ainda, e outros estão em Manaus. Mas para você ver, é o negócio do chamado familiar. Mas o seu pai e a sua mãe eram parentes? Não. Não. Então, já se conheceram em Belém. Porque meu pai estava sempre em Belém, né? Alenquer pertence ao Pará. Então a coisa, tudo era feito. Alenquer, Santarém, Óbidos, várias cidades ali, que todas tinham judeus, todas elas, todas. E Belém, descia, aí já era descendo o curso do Rio Amazonas, que teve uma importância fundamental. O curso do Rio Amazonas, eu classifico, não sou historiador, mas eu acho que foi fundamental nisso. Eles subiram o curso do Rio Amazonas e foram fixando residências em várias cidades, tanto dos principais do Rio como dos afluentes. Eles entravam nos afluentes, né? E foram ficando e fincando pequenas, que virariam pequenas comunidades. Outras virariam maiores, como a cidade de Santarém era um centro grande.
Óbidos, né, Parintins, no Amazonas, tudo. E como é que eram essas comunidades maiores e menores? Eram religiosas? Mantinham as tradições e costumes dos seus países de origem? A língua, a alimentação? Como era? Mantinham, sim. Eles mantinham. Era um meio termo. Religiosos, nós estamos falando hoje, 2023, então tem assim uma conotação, ou é religioso ou não religioso, nada. Não é bem assim. Na época que eu cresci, ali tudo, no meio eu cresci com grandes mestres oriundos do Marrocos, tanto da parte árabe em si, como era meu pai e outros, né, como da parte dos Megorachim, que chamam, o pessoal culto que veio da Espanha para o Marrocos, espanhol no caso. Eram comerciantes, falavam muitas línguas, né? E já os originais da parte árabe já eram mais era árabe, francês. Então, a parte religiosa, eles guardavam todos os costumes, faziam todos os haguim, né? Mas adaptavam a parte. Agora imagina, nessa época nunca chegava uma matzá lá para. Imagina, 1850, 1900, não chegava. Tinha que fazer adaptações. Isso foi incrível. Eu conto sempre isso, tanto os alunos que eu tive, como o que eu faço hoje em Manaus, e a minha vida toda. Agora já diminuiu muito, mas tem toda uma história para contar. A gente tem que entender o que o pessoal fazia. Não chegava uma matzá, por exemplo. O que eles faziam? Eles adaptavam, por exemplo, a macaxeira, que é a mandioca. Aqui chamam mandioca. Macaxeira e frutos regionais, que era pupunha, era o tucumã, mas não comiam pão, de jeito nenhum. Né? Chegava em Rosh Hashanah, por exemplo. Quando é que ia chegar uma romã? Nunca. Não tinha avião, não chegava. Né? Romã, eu estou dando um exemplo. Claro. Né? Aí eles pegavam açúcar e erva doce, faziam uma mistura para ser os grãozinhos, simbolizar os grãozinhos que tem a romã. Eles faziam adaptações assim fantásticas, que se a gente se transportar para aquela época, faziam tudo para manter a tradição, né, dentro daquilo que tinham. Dentro do possível. Dentro daquilo que estava ali em volta. Né, e isso aí sempre me encantou, essa parte da história. Né, hoje, rápido, mesmo lá de Manaus e tudo, você liga para um importador aqui, chega chocolate, café, chega tudo, né, e tal. Né? Mas se a gente tentar viver um pouquinho naquela história, nós estamos hoje com tudo isso, mas a gente deve lá para trás. A tenacidade que tiveram, senão teria se terminado, teria se perdido. E que pratos a sua mãe cozinhava? Eu queria saber que pratos ela fazia. Olha, os tradicionais de Marrocos é a dafina, né? A ouriça, que é uma outra. O que é a ouriça? Pois aí a Sara ia falar melhor. A minha esposa. Não, só para dar uma ideia. Era da dafina e da ouriça, para a gente ter uma ideia do que é. A dafina entra a parte de carne, a parte no arroz, é uma bola de arroz, entram ovos, é um prato longo, que fica o dia inteiro cozinhando, ele passa à noite. E o cheiro, a casa inteira, você sabia, chegava no Shabat, na porta da rua já tinha o cheiro daquela dafina, né, que estava ali. Né? A ouriça já entra cevadinha, mas tem outros. Tem a moronia, que entra na saída de Yom Kippur, tem outros. Nisso aí eu vou ficar devendo um pouco, né? A minha esposa aprendeu e sabe muito bem. Ela guardou direitinho todas essas, já com a mãe dela, que já aprendeu da avó dela, é outra família. Olha, qual é a família dela? Bentes. Bentes? Conhecida também, né? E tem uma tradução em hebraico que é muito bonita, que é ruach. Esse ruach no hebraico moderno é vento.
vento, né, que passa. Mas Ruach pode ser também a parte espiritual. É algo mais acima, assim. Então, Ruach, o nome. Bonito, né? Agora, seu Isaac, e a língua, hein? Que língua eles falavam? Porque tinha francês, espanhol, árabe. Era tudo uma isso. miscelânea, né? De português. E aí, o que se falava em casa? Não, em casa, bom, o meu pai, quando ele teve 50 anos de idade, no interior ainda, em Alenquer, ele ficou cego, infelizmente, de glaucoma. Imagina, 1950, era difícil. Aí foi a Belém, depois veio para São Paulo, em Campinas, era o maior instituto que tinha, Penido Burnier, de vista, visão, até hoje, né? Mas, infelizmente, perdeu a visão. E aí era um homem erudito no hebraico, sabia muita coisa de cor, muita coisa. Tinha um apelido no bom sentido, o judeu cego de Alenquer que conhece a Torá de cor e salteado. Tinha essa conotação. É evidente que não é a Torá inteira. Queriam dizer que era um sábio que conhecia quase tudo de cabeça. Com isso, eu cresci na minha casa. Todos os dias tinha alguma pessoa, dos outros amigos deles, dos outros velhos marroquinos, tanto da parte de Rabat, Salé, como da parte de Tanger, de Tetuan, dos vários, Arzila, várias cidades, né? Casablanca, Marrakech era menos, eu acho que eu conheci um em Belém quando cresci, que era Marrakech, mas a grande maioria era Rabat, Salé, Tanger, Tetuan, Arzila, que era... todos os dias tinham pessoas. Qual era a conversa deles? A conversa era sempre relacionada a alguma coisa judaica. Lembravam como faziam lá, como estavam fazendo ali em Belém, no caso, já estávamos em Belém, e as línguas eram todas. Arbia falavam muito para lembrar, né? Mas é evidente que entrava francês e entrava espanhol. Eu tive mestres de Tanger que continuavam falando só em espanhol, né? Com quem eu aprendi. Eu tive esse mérito. A Carlos Barucu deve ter me dado alguma coisa de crescer todo assistindo isso. Né? Privilégio, né? O privilégio de assistindo essas conversas, né? E isso foi assim, marcou muito a minha vida. E eram todas essas línguas, era o árabe, era o francês, era o espanhol e, lógico, o português. Né? E os temas, em geral, judaicos, né? Sempre. E religiosos. Tal questão. É assim que diz, não, mas olha, lá em Marrocos, na outra cidade, o Rabi tal falava assim. E ficavam discussões, como diz o Pirkei Avot, com as vistas postas no céu. Quer dizer, coisas bonitas. Podiam divergir, mas eram assuntos religiosos, judaicos. Sempre religiosos. Né? Sempre. O seu pai e a sua mãe se conheceram na comunidade, por amigos comuns? Já eles casaram em 1940. Né? O papai já estava radicado em Alenquer, mas como eu disse, ele vinha muito em Belém, tudo. E ali, olha, e é onde eu cresci também, na época e tudo. Em Belém eram 2 sinagogas, né? Uma Shara Shammai, uma das mais lindas que eu vejo no mundo. Tanto olhar e conhecer todos os estilos dela. E tinha uma outra, todas próximas, a outra, Eshel Abraham, muito bonita também, mais modesta, mas é onde mais as pessoas iam. Funcionava todos os dias e tudo, a outra ficava mais para o Shabat. Hoje já está diferente, um pouco. Então, as pessoas moravam próximas, todas muito próximas, em ruas assim, no meu pedaço de rua, no meu quarteirão de rua. Um dia, conversando com outro amigo da minha época, lá em Manaus, contamos, deu 11 casas
de No judeus. entorno da No quarteirão da minha rua, que ficava perto da sinagoga. Se você fosse para outra rua, era outro tanto de casas de judeus. E para outra rua ia tanto para a sinagoga Eshel Abraham, na Travessa Campos Sales, quanto para a sinagoga Shara Shamayim. Era na rua Arcipreste, Manuel Teodoro. Qual era o número aproximado da comunidade judaica na sua infância e Em Belém. juventude, em Belém? Infância e juventude. Vai até 24 anos, e com 24 anos eu fui para Manaus. E qual era o número aproximado? Lá chegou a ter 300, parece que agora tem mais, né? Chegou a ter 300 famílias. Né? Como em Manaus, né? Como em Manaus, por exemplo, quando eu fui para lá, tinham 120 famílias. Aumentou, agora tem mais. Agora tem um censo direitinho, dentro do possível. Um censo, não estou falando coisas tão... mas existe, e hoje agora tem mais, cerca de 220 famílias, Manaus. Belém não, acho que já passou de 400. Não posso mais falar por Belém, né? Isso porque hoje, eu estou longe. Você está falando de hoje. É. Mas na sua infância e juventude... Não, chegava a 200 e poucas famílias, 250. Belém, que era maior. Mas dá a impressão de que as famílias eram muito unidas, né? Pelo que o senhor fala. Isso. Você fazia, andava de casa em casa. Nas festas, por exemplo, de último dia de Pêssar, que se faz mimona, ou mimuna, ou maimuna, existe toda. É o final de Pêssar. Quando já vai entrar na casa, quando você entra, tudo que era proibido em Pêssar, o pessoal comia na noite de... Vamos falar como é hoje, na noite de mimona, né? Porque isso vem desde Rabi Yosef Maimun, aí chamavam Maimuna, ou Mimuna, como hoje é conhecido em Israel. Mas na Amazônia ainda se chama Mimona, noite de Mimona. Então você ia, né, de casa em casa. Né? De casa em casa. A minha casa era cheia, porque o papai, um sábio e tudo, aí as pessoas entravam cantando Yah Mimona, Yah Shalom, Yarabá Terbach, Yababá Terbach. Quer dizer, desejando que fizemos Pêssar e que tenhamos agora paz e sorte. A palavra mimon, ou maimona, também em árabe significa sorte. Né? Tem todo um significado. Mimona, a mesa de mimona, seria um assunto para se falar o porquê cada coisa daquelas que é preparado, porquê o trigo fermentado, várias coisas que são interessantes. Eu posso falar, mas talvez passe. Alguma coisa né? que é servido na mimona. Na mimona. Uma delas que as pessoas visitavam as casas dos outros e dava, porque, como ele disse, era uma perto da outra. Não pode fazer isso hoje, né? Porque é todo mundo muito longe, tem engarrafamento, isso não existia. Né? Os chefes da casa faziam uma michaberá, pegavam uma alface com mel, né? Ou um doce, ou uma coisa, e faziam uma michaberá, aquela pessoa que vinha visitá-lo. Que Pêssar trouxesse bem alegria daqui para frente e tudo, fazia uma michaberá. Uma benção, a pessoa comia aquela alface no mel, né? E isso era uma coisa. Na mesa... E se cantava? Não, coisas piutim, mas já da saída. Em Pêssar tem muitos piutim, poesias religiosas, todos os Hagim têm. Né? Mas ali, na mesa em si, não coisas específicas de mimona. Isso... E tinha também, por exemplo, símbolos. Tinha uma bola de trigo, de fermento, que ela ia crescendo. Você colocava moedas, que significava riqueza, crescimento. E daqui para frente, né, você fez um Pêssar correto e tudo. Daqui para frente, tudo viesse alegria, felicidade, viesse dinheiro. Prosperidade. Né? Casais, por exemplo, estéreis, que não tinham filhos, muitos colocavam suas alianças ali também, aquela bola que crescia, para que a sorte viesse e eles pudessem vir a ter filhos. Era uma outra coisa interessante. Tinha trigo, tinha ovos em volta, leite e mel, simbolizando o Eretz Israel, copo de leite, copo de mel.
e vários outros símbolos, aquela folhagem específica da Amazônia, enfeitava toda a mesa, tudo isso era uma festa. Mimona era realmente uma festa. E o Akitia? Ah, O que o senhor pode falar sobre o Akitia? olha, Raquitia, a rigor, é um dialeto. É um dialeto. Ele era usado, ele veio da Espanha. Veio da Espanha para o Marrocos espanhol, olha aí. Por exemplo, já em Rabat, em Salé e tudo, os judeus também, grandes sábios e tudo, mas eles não falavam Raquitia. Não era. Conheciam uma coisa ou outra, mas não era o dia a dia. Já indo para Tanger, para Tetuan, né? É um dialeto que mistura árabe, hebraico, espanhol, a língua local. É uma mistura. Na realidade, eles criaram um dialeto de ocultação. Né? Virou um bate-papo e tudo. Mas você imagina na época das perseguições, das coisas, lá para o lado da Espanha ainda, em Portugal e tudo, né? Tinha olheiros para ver se o cara estava rezando um livro hebraico ou outro, tinha muito isso. Então, o pessoal usava, vamos dar um exemplo clássico, chofea ou chuf. Chofea vem de chuf, que é olhar em árabe. Sachen, chofea sachen, sachen vem de hebraico, shachen, que é como se fosse a pessoa, tá? Mas ela conta a pronúncia. Né? Ele é ralampão, ralampão é o ladrão. Se você falasse, chofeu, sachen, ralampão, eu te entendi aqui, tem cuidado. O cara lá não ia entender nada, né? Mas você entendia. Né? Outro mostrando um artigo, muito rosmin, rosmin significa isso não presta. Né? Tá só bonito aqui, mas não presta. Eu entendia e o dono da loja lá não ia entender nada, né? Se visse, conhecesse, era um espião, era alguém aqui perigoso, eles diziam, chofia sahem mamzer, né? E tudo, né? Entendia, não é? Não é o mamzer que está na Torá, não é isso. A tradução literal é o bastardo, mas lá eles queriam dizer, esse cara é muito mau, é um espião, é um cara mau, tem cuidado com ele. Né? Você entendia. O cara, estão falando aí. Então, o Raquitia é um dialeto muito legal, com muitas palavras. Né? A sua mãe falava Raquitia? Falava. O papai já era pouco. Porque ele não era muito dele. Eu não entendia tudo porque estava ali no meio. Claro, né? claro. Mas eu peguei. Agora, seu Isaac, o senhor cresceu em Belém, né? Nasceu em Alenquer, mas com criança ainda foi para doença Belém, do pai. Ficou lá até os 24 anos, né? Foi. Tinha escola judaica na época, além da sinagoga, Tinha. o movimento juvenis, como é que era? Tinha. Tinha uma escola, na época se chamava primário, depois ginásio, depois científico. Então, eles tinham uma escola assim, completa, o primário completo, chamada Sara Kislanov, toda a parte. Ela fechou, com dificuldades e tudo, mas nunca deixou de ter escola complementar judaica, sempre tinha. Então, tem até hoje. Né? O senhor estudou nessa escola judaica? Não. Não? Eu já tinha passado da idade, eu já estava em colégio público. O ginásio foi em colégio público e tudo. Tudo isso já tinha passado da fase porque, como eu disse, a escola Sara Kislanov era o primário. Tinha até 4º ano ou 5º ano primário. Isso mudou tudo, que hoje eu já sei. E foi criada quando o senhor já tinha passado. Quem estudou na Sara Kislanov foi a Sara, minha mulher. Okay. Ela estudou na Sara Kislanov, essa escola. Depois fechou, mas aí seguiram com escolas paralelas complementares, né? Na só sinagoga? Era uma sinagoga ou no centro israelita. Lá. O centro era um lugar de reunião das pessoas, porque lá tinham tanto os adultos como os jovens, como nós. Existia um grêmio chamado Azul e Branco. Era um grêmio da juventude. Né? O senhor frequentava, muito.
Tinha amigos? Muito, muito. Tinha outros clubezinhos que vinham do Grêmio Azul e Branco. Um se chamava Bnei Moshe, outro se chamava Bnei Herzl. Já falando de sionismo, dessa coisa toda, né? E aí nós tínhamos time de futebol de salão, tênis de mesa, disputávamos campeonato, peças de teatro. Eu aprendi teatro ali. Eu levei teatro assim para Manaus, do judaico, mostrando Hanukkah, mostrando Purim. Eu aprendi aonde? Eu aprendi lá em Belém, né? Na juventude. Levei, nós fizemos, no meu tempo de mais novo, lá em Manaus, várias vezes. Agora, né? era um Grêmio que incentivava a aliar a mudança para Israel? Sempre se falava nisso. Sempre se falava. A ida eu conheci vários que foram novos, que eram paraenses ali de Belém, que foram novos para Israel. O senhor cogitou fazer aliar Não. na juventude? Não, Não? não. Eu ainda cheguei a cogitar em Manaus. Eu fui para Manaus e tudo, mas depois eu vi que, sabe, eu podia ser até mais útil, digamos, mandando gente para Israel. Então, na realidade, eu fazia toda aquela papelada de aliar, toda do pessoal, junto com a Sornut daqui. Depois de 74, eu fui para lá em Yom Kippur, Rosh Hashanah de 72. Né? Mas em 74, eu fui a Israel, num seminário cultural, na época longo. Foram uns 40 dias, assim, um negócio muito bacana, com gente de todo o Brasil, né? Aí se abriram as portas para Manaus, aí eu vim entender melhor como funcionava tudo isso. Fui várias vezes na Sornut, em Israel, vários departamentos, e eles passaram a ver que existia. Pessoas, quando a gente falava, nem imaginavam que no meio da selva tinham cidades com judeus. Sim. Não imaginavam. Né? Aí passou a um conhecimento melhor, tanto para Israel em si, com o seu governo, seus departamentos e tudo, como para nós. Aí eu comecei a receber lá, era tudo via correio, material, era livros, era cartazes, era coisa, e vieram os programas todos. Né? Não só programa de aliar, mas tinha programa, começou com classe sul-americana, ficou vários anos assim, depois que virou classe brasileira. Então eu pensei nisso, só completando a sua. Sim. Eu digo, não, eu acho que eu, dando uma força aqui, conhecendo, né, eu estava... Os trâmites. Toda essa coisa, tudo, quem sabe, e foi muita gente de Manaus, foram famílias inteiras. Isso me gratifica muito, essas famílias a fazerem aliar. Tudo. Tanto acho que precisavam ainda alguma regularização religiosa para completar, ou a lei do retorno que tinha, eu ia buscar o meu pai e o avô e tudo, a Amazônia está cheia disso. E funcionava direitinho. Eu digo, acho que eu sou mais, acho que fui mais útil. Isso para mim é muito gratificante, de tudo o que eu pude fazer. Então, porque tem tanta gente em Israel que teve o meu dedo ali, sabe? Isso para mim é importante. E eu acabei não indo. Acabou não indo. Agora, vamos explorar então um pouquinho mais a sua relação de trabalho com a comunidade judaica, né? Porque o senhor cresceu, estudou medicina e veio até para São Paulo, onde fez uma, digamos, residência ou especialização. Eu fiz a especialização. Né? Mas o judaísmo parece que falou mais forte dentro do senhor. Eu queria que o senhor falasse dessa passagem e a sua volta para Manaus, não Belém, e o seu envolvimento com a comunidade judaica de maneira, digamos, profissional. Eu me formei primeiro, ainda em Belém, em odontologia. Foi em 72, no ano que eu fui para Manaus. Rosh Hashanah, Yom Kippur, uma parte de Sukkot, eu fiquei lá. E aí veio o convite para ir para Manaus, trabalhar, ajudar o Raham velho, venerando, que já estava doentado e tudo. E era amigo do meu pai lá de Marrocos. Olha, foi ele que o convidou? Não. Quem Foi o a direção, convidou? o professor Samuel Benchimol. Ah. Ele segurou mesmo a comunidade
É uma outra história fantástica a ser dita, né? Da família dele. Ele pegou também para ele, os irmãos em volta, e nunca deixaram cair, nunca. Né? E ele fez o convite. Um amigo meu que já estava lá e me indicou, um amigo que estava em Manaus, que já estava trabalhando lá, me indicou. Para fazer exatamente Para, o quê? para ir para, mas estavam procurando alguém. Para- E alguém para trabalhar na comunidade. Na comunidade. Que alguém que fosse parecido com os costumes de lá. Vinha em São Paulo, no Rio, contratava alguém, a pessoa, costumes completamente diferentes dentro da comunidade. Né? E não, o professor Samuel já estava olhando e disse, vai ficar uma confusão, trazer... Confusão no bom sentido, dizer, uma pessoa que não está acostumada com esse estilo, sabe? Ambientada com Aí quando um amigo meu, Abraão Bemulho, que mora em Manaus, já estava lá e acabou ficando lá como eu, disse, tem lá em Belém. E me indicou. Né? Mas não como rabino, o senhor não fez formação não, rabinato rabínica. não, esse rabinato eu não fiz. Eu teve muita chance, eu via, digo, não, deixa eu estou levando aqui, quando eu precisava de um rabino para alguma coisa, tinha tantos amigos, alguns já se foram, rabinos amigos, né? E outros já estão até hoje, quando eu preciso algo que mais assim, mas que não são tantas coisas, não ia mexer com reza, com tudo, não ia mexer com nada. E que idade o senhor tinha? O senhor era bem jovem. 24 anos. Bem jovem. Quando Tinha eu fui, terminado a faculdade. eu terminei a odontologia e eles me ofereceram lá. Você vem, vamos arranjar um trabalho para você em odontologia, em Manaus, né? E você trabalha na sinagoga e tudo. Foi assim que e realmente me arranjaram um trabalho, né? Como dentista numa empresa chamada Beta, que eu me afeiçoei muito ao diretor-presidente e à família dele, uma pessoa fantástica, era o Beno Zucker. Né? Sei lá, ele me enxergou também assim como que eu podia fazer algo. Né? Não só a nível da empresa em si, mas eu estava sendo útil para a comunidade lá. Ele não era de lá, mas tinha indústrias lá, como muitos judeus. Né? E aí eu, no outro horário, eu montei a escolinha judaica, levava a sinagoga nos cultos. Começamos a fazer coisas nem todo mundo rezava em hebraico, ou lia totalmente em hebraico. Eu transliterava alguma coisa, rodava na época era o mimeógrafo, era o stencil. Isso foi em que ano, mais ou menos? 73, logo 73. no começo. Eu formei em 72 e logo vim embora. Fui embora para Manaus. E qual era a congregação? Qual era o nome dela? Comitê Israelita do Amazonas, até hoje. É só uma que tem. A diferença lá é que o comitê foi fundado em 1929. Né? Já tinha sinagoga antiga, já tinha o pessoal sepultado no cemitério comunal, cemitério da cidade. Né? Tem cerca de... Está mapeado lá, são cerca de 90 sepulturas no cemitério não judaico, porque não tinha cemitério. O cemitério judaico foi em 1928, né? Por um que era prefeito de Itacoatiara, Isaac Pérez, e ele tinha influências políticas e conseguiu no cemitério comunal de Manaus, eu acho que é a parte mais nobre dali, porque era pequeno também, né? A comunidade pequena Era não tinha menor tanto... que a de Belém, a comunidade de Manaus? Bem menor, acho que metade. Né? Então, junto aos órgãos governamentais do Amazonas, ele conseguiu convencer aquele pedaço pequeno e tal, e deram. Na realidade, um lugar que não alagava, que não... Ficou muito... Bom, que continue sendo, até hoje ainda está. Já vai fazer 100 anos aquele local e ainda está. Que fica, embora já tenhamos outro local, né? Para um futuro cemitério, mas o que eu quero dizer é que ainda está ali. Né? E o Comitê Israelita do Amazonas, ele é o órgão central. Quer dizer, então, a diferença de outras
comunidades é que de lá, desse órgão, o comitê, ele oferece a sinagoga, né? Do Comitê Israelita do Amazonas oferece a escolinha complementar de assunto judaico para a criançada. Do Comitê Israelita sai o Clube A Hebraica, né? É um órgão separado, mas o prédio em si foi o Comitê Israelita do Amazonas que comprou. Fisicamente, essas instituições estão no mesmo, ocupam o mesmo espaço? Não, menos a Hebraica, é outro Menos local. a Hebraica. Aí, Hevraca de Chá é do Comitê Israelita do Amazonas, quando se precisa, não é um órgão separado. Então, fica mais fácil, a pessoa pode ser sua contribuição, ele paga a sua mensalidade para um lugar. Né? Assistência social, que tem vários, nas grandes cidades tem várias entidades que fazem isso. O Comitê Israelita do Amazonas faz. Dele também sai esse braço, esse outro braço de assistência social. E assim, a comunidade é até hoje. E tinha escola judaica nos anos 70? Não. Não. Não, 70 antes não. Eles davam aulas, os velhos davam aulas separadas. Quando eu cheguei, pelo menos não estava. Complementar. Eles ensinavam a rezar, preparavam para um bar mitzvah, o menino aprendia as rezas e nunca faltou, mas não tinha uma escola que funcionasse como nós criamos. Eu não posso falar muito de antes da minha estada, porque eu não estava ciente. Então, cheguei e não tinha. Então, fundei a escolinha judaica, que passou a funcionar 2 vezes na semana. Como se chama? O nome do velho rabino de Manaus, Jacob Azulay, Zichrono Libraha. Esse que conheceu o meu pai, eram amigos lá em Rabat. Imagina. Lá em Rabat. Ele me contava histórias dele e do papai. Quer dizer, eu chegando em Manaus e tal, porque o teu pai fazíamos isso, e a gente ia para cá, ia para ali. Aí eu digo, olha só, né? Foi muito bom, foi muito bom. E o senhor, então, se dedicou ao Comitê Israelita do Amazonas toda a vida? Vem se dedicando? Até hoje, Até hoje. De outras, então eu fiquei nesse trabalho, né? Na realidade eu queria fazer medicina, né? Que foi o primeiro vestibular que eu tive, fiz ainda em Belém, mas as provas eram totalmente diferentes, as provas. Você tinha que fazer prova de biologia, só quem passasse em biologia ia fazer a segunda, que era química. Só quem passasse na segunda ia fazer física. É aí que todo mundo morria. Quem queria fazer medicina, odontologia, quando chegava em física e matemática já era. Né? Aconteceu comigo. Passei bonito em biologia, em química e tudo. Chegou em física, não completei. Sabe? Foi quando houve uma segunda chamada para um novo vestibular de odontologia e o pessoal todo mundo novo, eu entrei no meio. Claro. Né? Eu já estava lá dentro, passei, completei. Né? Mas em Manaus eu fiz um novo vestibular para medicina, né? E passei, completei tudo, e foi quando eu vim para São Paulo. Né? Aqui o senhor fez o quê? Aqui eu fiz um curso de gastroenterologia. Eu fiz um curso de pós-graduação. Não, as residências nessa época, nos anos 82, acho que foi 82 o começo, 81 para 82, tinha mais em clínica médica, em cirurgia, não tinha coisa especializada só, por exemplo, em neuro, só, por exemplo, não tinha. Em gastro tinha, que eu posso falar, porque é a minha área, então tinham cursos de pós-graduação. Tudo pelo MEC, reconhecido, programação, carga horária, tudo ok. Então eu fiz o pós-graduação, fiz a prova, passei. Né? É uma história até interessante. Interessante. Um casal de Manaus tinha tido 3 filhas, mulheres, e pensavam sempre no homem e tal. Ela engravidou pela 4ª vez. Pela 4ª vez. E era cesárea, era risco naquela época. Né? E aí vem o menino. Né? Ia ter o Brit Milá. Todo mundo torcia. Não dava nem para ver, o ultrassom não mostrava sexo. Naquela época não tinha, estava começando, né? Não mostrava. E veio o menino. Eu digo, vamos fazer a Milá, que eu faço a conta. Era o dia da prova aqui em São Paulo, do pós-graduação. Né?
Aí eu digo, não, mas eu não posso. Pô, todo mundo torceu por um menino que veio e que hoje, graças a Deus, é um médico oftalmologista de renome já lá em Manaus, né? Digo, aí liguei para cá, conversei com o Instituto, você vai fazer sozinho, vamos abrir exceção, porque é do Amazonas, é muito longe, ainda era longe, né? Avião. Eu acho que nessa época estava começando os Caraveles, aquele jato com dois, mas era Constellation, né? Aqueles aviões de. Né? E, na realidade, aí eu fiz a Milá, depois eu me fiz a prova sozinho aqui, mas eles abriram para mim. Abriram e eu passei, né? Eu fiquei, mas esse ponto é interessante, né? Eu digo, aí cumpri mais uma mitzvah, né? E fui recompensado que passei na outra, é difícil, porque era muita gente e tudo. E eles abrirem assim, olha, pô, o cara lá de Manaus, perdeu, perdeu. Né? Não veio, não veio, mas me trataram bem. Né? Me trataram bem e eu concluí gastroenterologia. Teve convites para ficar ainda. Aí me desvinculei dessa época da comunidade em cima. Teve convites, tanto do instituto onde eu trabalhava, como colegas de outros hospitais. Olha, e vai, e vai. Aí teria que seguir, né? Em mestrado, doutorado, etc. E te seguir e tal. Aí eu olhei, eu digo, não, acho que eu vou voltar. Mesmo eu estou com pós-graduação bem feito, numa das melhores escolas do Brasil, e eu vou voltar a trabalhar. E algo chama, sabe? Em termos de, quem sabe eu continuo ajudando a comunidade. Um chamado interno. Alguma coisa, eu continuo, e realmente. Aí voltei. E voltou para o Comitê Israelita do Amazonas. Eu voltei ajudando voluntariamente tudo, o tempo todo. Eu passei a trabalhar na medicina, não pude fazer amplamente, digamos, a medicina em si, porque ficava difícil eu entrar em grupos e como é que eu ia explicar? Olha, é Shabat, eu não posso atender, ou esse dia cai peça. O paciente não ia entender isso, né? Eu estava pagando e tal, não ia entender. Tive sonhos de fazer, na época, era o Pronto Gastro, uma coisa bonita, como eu via aqui em São Paulo, outros colegas e tudo, mas eu desisti de tudo. Eu digo, não posso, eu tenho que estar na sinagoga, eu tenho que estar por ali, né? E sempre seguir ajudando, sempre. Né? Nunca parou isso. Né? Agora, qual que é a linha religiosa dessa sinagoga? É uma linha tradicional, né? É a linha dos judeus marroquinos, a nossa reza em si, ela é a antiga, é uma reza que tem, alguns chamam que está muito comprida, digamos, mas eu não tenho, assim, o quilate de cortar isso, cortar aquilo, não tenho isso, porque eu nunca vi isso em Belém, nem quando cresci, nem aqui. Desculpa, aqui não, em Manaus, tirarem. E ficou, né, nós mantivemos, dentro do possível, aquela tradição. É uma reza lá na nossa sinagoga, em Manaus, todos entram. Uma pessoa ortodoxa, toda é bem-vinda, ele vai olhar, não vai ter microfones, nem câmeras, nem flash, não tem nada disso. Uma pessoa de uma linha liberal, ele também é muito bem-vindo. Todos nós somos judeus. Aí é que é uma coisa, é um chamado meio termo, sabe? É um meio termo, aceitamos, venha, entre, você é judeu também. Você é de uma comunidade liberal, tudo bem, mas está tudo certo, tá. O senhor veio da comunidade tal, ortodoxa, vem aqui, vamos subir a Torá, tudo, tem tudo. O senhor conduz os serviços religiosos? Eu sou o Hazan de lá. E chamam, tem a função, digamos, de Shalir Tzibur. Essa palavra, nos livros de reza, tem coisas do Hazan, do Shalir Tzibur, quer dizer, é diferente da palavra Sheliach, que a gente usa hoje em dia, que é um enviado para um assunto disso, daquilo, de aliar, é o Sheliach. Não, Shalir Tzibur. É o oficiante maior, público, é o chefe da reza disso. Então esse é o meu cargo lá, além de fazer Hazanut, que hoje já sou ajudado, o meu filho me ajuda, outras pessoas também ajudam. Qual que é o tamanho hoje da comunidade judaico frequentadora da sinagoga?
Hoje tem cerca de 220 famílias, mas é evidente que essas 220 só vão aparecer no dia de Yom Kippur. Não é? Mas nós temos, eu diria, não sei, assim que famílias, né? Não pessoas. Eu estimaria entre 80 famílias assim, que estão presentes em tudo. Assiduamente. Estão presentes, né? Estão ali, vão no Shabat e tal. Tem um Kabbalat Shabat que a gente tem 120 pessoas. Tem um outro que está de férias e tudo, só vão 60. Essa é a média. É evidente, Rosh Hashanah e Yom Kippur, principalmente, tem que colocar cadeiras extras. Desde a pandemia, os recursos tecnológicos invadiram, né, todas as áreas e até as congregações judaicas. Né? A gente tem Shabbat online, grandes festas online. Eu fico pensando, puxa, o estado do Amazonas enorme, né? E com comunidades, famílias judaicas espalhadas, talvez, pelo estado. Qual que é a importância da tecnologia para reunir essas famílias e fez diferença isso na adesão e na participação das famílias na congregação? Fez. Teve um período que aumentou. Até pessoas que não costumavam ir à sinagoga passaram a ver, mas nós não fizemos nada disso em Shabat. Não? Não. Nós fazemos no meio da semana comentários, como fazemos até hoje. Só que hoje eu já monto e distribuo para tudo. Mas online. Na época, online. Tá. Mas na época se fazia, desculpem, eu não sei os nomes técnicos, se fazia um Zoom, eu distribuía, vamos falar da Perashat Shavua, a Torá dessa semana e tal, e entrava muita gente, né? Todos os assuntos eram assim, mas menos no Shabat. Chegava na sexta-feira, não. Nem durante a pandemia. Não, nem durante a pandemia nós não fizemos nenhuma transmissão em Shabat, mesmo na pandemia. O que a gente fazia? Na sexta-feira, à tarde, fazíamos uma minchá, 5 horas da tarde. Uma minchá, assim, online, assim, no Zoom. Né? E até a hora de acender. Um pouquinho antes de acender as velas, né? E muita gente entrava. Né? E se falava novamente sobre o trecho da Torá dessa semana, e a minha é curta, e se conversava, se falava, e as pessoas perguntavam e tudo. Aí ia chegando a hora de... Cada lugar tem sua hora do acendimento das velas do Shabat, aí a gente parava. Não tinha mais. Isso aí parou depois que a sinagoga funciona direto. O que não parou? Desde esse período, nós começamos a fazer a Havdalah, da saída do Shabat. Então, que é uma Havdalah antiga. Ainda, ela remonta a uns 100 anos, ninguém trocou. Ela fica um pouco maior, um pouco mais extensa, mas são coisas assim que falam exatamente da Havdalah, da saída do Shabat. Eliyahu Hanavi, as coisas as portas que vão se abrir, Sha'arei Orah, Sha'arei Berachá, tudo isso é dito nessa Havdalah. Né? E a gente mantém isso. Né? No final do Shabat entrava o Zoom, né? No meio da pandemia mesmo eu fazia em casa. Mas quando a sinagoga começou a abrir, a reabrir devagar e tudo, a Havdalah continuou. Online. Até hoje, essa Havdalah continua. Quando chega 18h50, mais ou menos, no sábado, já saiu. Sabe? Aí entra lá, a gente distribui o link, o nome? O link. Aquelas letrinhas azuis. Link. Aí pega todas as famílias, muitas ainda entram. Né? Entram e assistem a Havdalah. E até gente de outros estados que conhecem. E o seu estado mesmo, né, digamos, famílias que não estejam na capital, é um estado-país, né? O tamanho é enorme. Mas diminuiu muito a ligação. Tem muita Hoje ainda tem judeus, muitos no interior da Amazônia. Está sendo feito agora um trabalho espetacular de tombamento dos cemitérios. O de Alenquer, onde eu nasci, estão refazendo
reconstruindo Parede, Santarém, Óbidos, todos esses lugares. São muitos, então tem um grupo trabalhando muito nisso. Então, algumas dessas cidades ainda tem um judeu aqui, um ali, né? Tem algumas que não tem mais nenhum morando. Então, a concentração realmente foi para Belém e para Manaus. Para as capitais. Para as capitais. Agora, esses judeus se assimilaram? O que o senhor pode falar sobre isso? Sim. Muitos se assimilaram. Se afastando. O judeu em si ficava judeu, mas a família já... Olha, sabe, tinha coisas assim que eles faziam para proteger a família, porque no interior ainda tinha muito aquela história de contra... judeu matou Cristo, judeu fez isso, judeu bebe sangue de criança, judeu... Ainda existia coisas, né? E o pessoal protegia a família dele, a mulher já não era judia, ele entrou lá no meio da selva, numa cidade pequena, arranjou uma outra esposa. Teve um monte de filhos, era só assim, eram cheios de... mas ele, às vezes, para evitar, ele se isolava, às vezes, coisa. Então, os filhos nem sabiam direito tudo aquilo, não. Ele chegava sábado, mudava ali, ficava fazendo umas rezas ali e tal, e tudo. Depois morria e ficava com o mesmo sobrenome. Tá cheio na Amazônia os sobrenomes judaicos daqueles judeus marroquinos que vieram, né? Isso foi até Iquitos, no Peru. Essa saga, começando em Belém, e todas as cidades próximas, foi indo, subindo depois de Manaus, o rio Amazonas muda de nome, mas é o mesmo rio. Vira Rio Solimões, é o mesmo rio, né? A grandeza dele, tudo, até Iquitos, que é a Amazônia peruana, antes da cordilheira. O Peru, depois da cordilheira, já é outra coisa. Não tem mais esses judeus de origem marroquina. Mas até Iquitos, né? Ainda tem os sobrenomes. Agora tem, digamos, não judeus de origem judaica que procuram o judaísmo hoje em dia? Tem sim. Em Manaus a gente tem tido. Alguns, inclusive, chegam a fazer cursos de judaísmo, porque não tem como, não é assim... não, meu pai era judeu e tal, eu já sou também. Não, está faltando, né? Tem que cumprir um pouco. Ou sob a forma ortodoxa, ou mesmo sob a forma mais liberal, mas tem que cumprir todo um ritual de estudos. É assim que o Comitê Israelita do Amazonas faz, né? Tem que cumprir todo um ritual, e estudos, e frequência, tudo isso, e provas e tal. Não são cursos, digamos, curso de conversão, nós não usamos esse nome. Introdução ao judaísmo e tudo, que até próprios judeus, judeu mesmo, que não sabe direito cada costume, cada hag, cada festividade, cada coisa, até frequenta. Né? Eu quero aprender mais, eu sou judeu, então, minha mãe é judia. Então, mas por que é isso? Pode frequentar. Então, é feito dessa forma, né? Alguns têm origem judaica, o pai era judeu, o avô, o bisavô, enfim, tudo isso. Outros não, são menos os casos, mas tem pessoas que querem abraçar o judaísmo porque começam a gostar, começam a olhar, começam a ler, você não pode impedir. Faz um curso, geralmente super de 2 anos, e vai e tudo. Isso tem que ser submetido a um Bet Din rabínico. Né? Tem que passar por um Bet Din. Não pode eu fazer uma conversão, eu não sou nenhum rabino. Então tem as coisas como eu falei no começo, eu faço e tudo, mas eu chego até... Tem limites. Uma conversão eu não faço. Não é. Eu tenho que passar adiante, aí os rabinos formam um Bet Din, tudo. Mas é essa forma. É uma forma meio termo, que eu digo. Meio termo. Que hoje já está mais difícil, viu? Hoje já está mais difícil. Hoje o pessoal pega toda a parte, ou é ortodoxa, ou já muda toda mais liberal. Quer dizer, aquele meio termo de... Não sei como vai continuar.
Agora, como é que a diversidade cultural da sua região afeta a maneira como o senhor vivencia a sua identidade judaica? Ou seja, tem influências das manifestações culturais brasileiras e locais? É uma região cheia de, digamos, costumes, né, típicos. Isso, de alguma maneira, influencia, não sei se o senhor ou a comunidade? Existe, eu acho que positivamente, muitas coisas que são claras ali da região toda, nós nos unimos, fazemos parte de uma comunidade maior, no caso, a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Sim. Então, o pessoal gosta da comunidade judaica, né? Todos os órgãos governamentais, acadêmicos, todos gostam, jurídicos, enfim, nos convidam sempre para qualquer evento, para falar. Eu nunca deixei de ir, porque não ia? Olha, vai ter assim mensagens no governo, ou na catedral, ou na Escola Superior de Magistratura, foi uma das últimas que eu fui. Por que eu não vou? Não é? Dar uma mensagem bonita para entenderem o judaísmo. Uhum. Né? O diálogo interreligioso. O diálogo, que não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. O senhor participa digamos, desse diálogo interreligioso? Várias existem vezes. Ações, existem encontros? Eu vinha mais para São Paulo, ainda na época do Rabino Sobel, tudo, eu vinha mais. E lá em Manaus, nós tínhamos um excelente relacionamento, né, com o arcebispo. Foram vários. Um deles ficou 21 ou 22 anos, se tornou muito meu amigo. Uhum. Eu consegui trazê-lo 2 vezes para São Paulo, para encontros do diálogo interreligioso. Ele veio, né, e tal, e tinha outras religiões. Por que não conversar? Né? Era meu amigo, eu não virei cristão, ele não virou judeu, não teve nada disso. Mas tem um entendimento bom. Entendimento bom, falando de coisas boas, porque todos somos filhos de um mesmo pai. Sim. Então nos foi dado assim, cumprir a Torá e tudo, mas eu não posso, o outro não serve para nada, de jeito nenhum. É o mesmo pai, quer dizer, eu não tenho nada a ver com o culto que ele faz, sabe? Mas, se tiver que fazer um discurso, conversar, dar uma mensagem, eu nunca me neguei. Uhum. E isso é importante, porque senão você cria um distanciamento. Manaus é conhecida assim por lidar bem com todos, né? Conversar, representar e vai. Sempre fizemos isso, sempre foi bom para a comunidade. Tem um interesse que se nota sobre a história judaico-marroquina, né, no norte, no Amazonas e no estado do Pará. O que o senhor pode falar sobre isso? Essa rica história, né, que começou há 200 anos atrás ou mais. Existe um interesse hoje, até de fora do Brasil, sobre a preservação dessa história, a documentação? Existe sim. Muitos órgãos do Brasil e de Israel também sempre nos procuram. E nós temos pessoas também, não sou só eu sou um ponto ali que segurou a parte religiosa, a sinagoga, e não deixou faltar nada, mas tem os bastidores, os baluartes que seguram para manter funcionando isso tudo. Né? E se explica sempre, se grava, se mostra, essa preservação é importante ali no norte. Como eu digo, essa história dos cemitérios, né? Estava tudo esquecido. Então já se levantou uma luz aí e o pessoal está trabalhando duro em cada lugar desses. E isso tudo é documentado hoje, que não tinha. Né? Eu sei, estão trabalhando no cemitério, um exemplo, lá de Alenquer, da cidade, está recebendo a foto hoje aqui do que o pedreiro fez lá. Olha aí. Então, mas se não fosse aqueles pioneiros lutarem tanto para manter aquilo, teria sido perdido.
Eu acredito que existe, sim, a importância de preservar os costumes. Não é para a gente viver no passado, de jeito nenhum, mas a gente precisa saber conhecer o passado para nos espelhar, assim a continuar, a manter. Vamos precisar, as gerações são outras, as pessoas, lógico, são outras, têm costumes. Esse costume é bom, tá, vamos colocar aqui, né? Encaixa aqui. Vem uma coisa, eu acho que vale. Tudo que for moderno e for bom deve ser colocado, né, em cada comunidade. No caso da Amazônia, né, também. Né? Como judeu, que legado o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações? O conhecimento da história. O conhecimento, isso é muito importante e hoje em dia, graças a Deus, Baruch Hashem, já está se conseguindo passar, como eu disse. Então isso é importante. Eu vou seguir. Lá em Israel, por exemplo, faço aliar agora, já velhinha é meio complicado, mas eu não vou perder aquela história. Assim eu vou poder contar isso. Precisa ser ledor-vador, de geração em geração, precisa. Né? Isso é que as pessoas, as gerações que vêm aí, precisam entender. Modernize tudo o que precisa, é importante, como falamos aí em Zoom, não sei o que, como é o nome que dão, essas ferramentas modernas e tudo, mas não percam a história, por que nós chegamos até hoje. Isso é a principal coisa que eu falo. Né? Existiu aqui em Belém, Rabi, Jacó Zolá, e depois veio Shalir Tzibur, Isaac Dan, ficou 50 e poucos anos. Então, tem uma história de cada tempo. Cada tempo tem alguma coisa para nos ensinar. Cada tempo. Eu vejo assim. Né? Maravilha. Muito obrigada pela sua bela entrevista, um registro muito importante para nós, do Núcleo de História Oral. Obrigado. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar aqui e desejo que prossigam nessa. Sim. Porque é aí que vem, as pessoas vêm procurar e tal, e se não tivesse um órgão como aqui, fica difícil. Com certeza. Ah, Ótimo, obrigada.